Olá, OABeiros! Bem-vindos a mais um episódio e hoje com um convidado muito especial. Na verdade, vocês já conhecem o Dr. Tiago, ele esteve aqui com a gente e hoje vamos contar a história de quem, Dr. Tiago? Bom, nada mais nada menos que é uma pessoa que passou em um concurso com 18 anos de idade, tem mais de 40 anos de serviço público na Justiça Federal e agora com quase 60 passou no exame da ordem. E o maior título, meu pai, né? Nada mais, nada menos. Aê! Meu pai. Sander! Dantas Cavalcante, a foda, né? Então, tudo bem? Tudo ótimo. Né? Fiquei tão feliz que você aceitou o nosso convite. Não poderia deixar de participar, né? Com um filho desse, um orgulho desse, né? É uma felicidade em dobro. Doutor Sander, geralmente começamos com o porquê do direito. O direito lhe escolheu, o senhor escolheu o direito. Conta pra gente. É interessante, né? Coisas da vida, né? Eu morava em Penedo, sou penedense. E naquela época não tinha... Na verdade, só tinha em Maceió faculdade de Direito, né? E eu queria fazer Direito, né? E criança ainda, meus pais me mandaram para Maceió para eu morar na casa dos meus tios, né? E ele é advogado. Né? Já começa por aí. Eu tinha aquela coisa de infância e tal, televisão, assistia aqueles filmes, né, de advogados ali no tribunal de júri, aquilo me encantava, né? Eu criança ainda. Aí quando chego para morar em Maceió, aqui em Maceió, meu tio advogado. Então aquela coisa ali aumentou, né, aquela vontade pelo direito. Eu disse, não, você é advogado. Aí, com 16 anos, né, tinha 16 anos ainda, fiz a UFAL, né, na UFAL passei, acho que em primeiro lugar, né, naquela época. Quando eu entrei já tinha 17, mas quando passei tinha 16. Então o senhor era inteligente, né, estudioso. Mas, na verdade, essa questão de ser inteligente, eu não sei, né, eu acho que eu sou uma pessoa normal. Na verdade, pra você ter uma ideia, eu tinha déficit, de atenção. Sou horrível para assimilar as coisas que você me fala. Sala de aula terrível, um aluno horrível eu era. Aí eu sou filho de professores, né? Então eu aprendi a estudar por livre e espontânea pressão. Essa aqui é a verdade. Aí eu chegava em casa tal, foi que você estudou. Eu disse, aquilo tal, e não dizia com segurança tal, aquilo que eu tinha estudado, porque eu tinha essa deficiência, eu tenho essa deficiência de atenção e eu não sabia, só vim descobrir que eu tenho esse problema depois de adulto. E naquela época ali, quando não tinha o diagnóstico como a gente tem hoje. Então era menino preguiçoso, que não presta atenção, tá, aquela coisa toda, né? Aí para compensar isso, o que é que eu fazia? Eu começava a estudar em casa, pegar os livros ali e tal, e tinha que estudar em dobro para poder compensar aquilo que eu não aprendia na sala de aula, né? Aí eu acho que o gosto pelo estudo, né, começou a partir da necessidade de eu estudar. E para compensar essa deficiência, eu estudava dobrado. Mas foi bom para mim isso aí, né? Acho que valeu a pena. O senhor falou que passou aos 16 anos. Foi. Muito jovem. Foi. Como foi ter essa maturidade? Já estava com a mãe do Tiago? Como foi? Já estava nesse início? Não, veio depois. A Gileide, falar na minha esposa, Gileide, né? Pessoa que sempre me incentiva muito, né? E tanto ela me incentivou em concurso, porque quando eu passei no TRT, eu era técnico, né? Com novinho ainda, 18 anos eu tinha, e tive até que, por conta disso, trancar a matrícula. A gente chamava trancar a matrícula, não sei se a expressão essa é hoje na faculdade. Aí, tranquei a matrícula e fui para Penedo, né? Voltei e tal, e quando eu voltei, tinha em 89, por aí, 90, eu tinha acabado de me casar, né? E foi quando surgiu, pouco tempo de casado, e surgiu o concurso para analista, né, da área judiciária, nível superior, né? E eu ficava meio assim para fazer, e a Gileide me deu uma força muito grande, né? E até no dia da prova, interessante, ela me levantou da cama para eu ir fazer a prova, né? E eu passei. Então, assim, devo muito a ela, né, na minha vida profissional, e inclusive até agora na OAB, ela me dá uma força muito grande, né? Então, assim, é uma mulher parceira, né? É uma mulher muito parceira, bom né? ter pessoas assim. Interessante, ao lado dos grandes homens, tem, não que eu seja assim, considero grande, mas sempre tem as grandes mulheres. Pois, né? manda um beijo para sua esposa. Meu amor,
Um beijo, te amo. Você é a minha vida. Nada, Se Tiago. eu tivesse mandado um beijo sem problema, já tô vendo. Hoje em dia, a gente percebe que em relação a concurso OAB, nós temos uma facilidade grande em relação a direcionamento de cursos online, mas naquela época vocês não tinham, né, essa questão de direcionamento de um curso online. Então, como era assim o norte de preparação que você fazia para poder se preparar, estudar para a prova, ir para o concurso? Como era o método que você utilizava naquela época? Bom, é o seguinte, realmente, hoje as coisas são mais fáceis, né? Mas cada época é uma época, né? Naquela época, no tempo, não é no meu tempo é hoje também. Mas na época em que eu estava ainda buscando, né, caminhos, concurso, em 16, 17 anos, não tinha nada de internet, não tinha isso. Então a gente tinha que recorrer aos livros. Como eu tinha meus pais, não é uma família rica, né? Os livros eram muito caros e às vezes eu não tinha nem condições de ter os livros que eu necessitava. Tinha alguns, outros não. Aí aqueles que eu não tinha, eu ia para a biblioteca estudar, né? A biblioteca pública aqui em Maceió, era ali perto da Praça Dom Pedro II, não sei se existe ainda, era ali em Maceió, na Praça Dom Pedro II. Eu ia para ali para estudar, né? E assim, era interessante, você tinha que arrumar uma forma de aprender, né? E quando não era através dos livros da faculdade, os livros que eu tinha em casa, a gente tinha aquilo também de trocar os livros com os colegas, né? Um tinha um, outro tinha outro, matemático, português, e a gente ia fazendo, né? Essa troca aí, que era uma forma de economizar, né? Para a gente conseguir o material de estudo que desse para a gente ir aprendendo. Em relação a cursos online que já dão um norte, tem que estudar isso tal semana, monta o cronograma todo certinho, já naquela época não existia. Não existia, você tinha que estudar tudo. Não, você tinha que estudar tudo. Aí eu pegava assim, quando eu fui fazer o concurso, eu não fiz muito concurso, né? Fiz esse do tribunal, do TRT, 18 anos, antes do vestibular, que não deixa de ser um concurso, né? Com 16, depois para analista já tinha mais né? Já tinha talvez a internet começando, mas não era como é hoje ainda, né? Mas, assim, tinha essa dificuldade, e por conta disso aí, de não ter ali aquilo que, como tem hoje, aqueles pontos, inclusive hoje você sabe o que é que vai cair mais no concurso, e você se ajuda mais aqueles pontos. A gente não tinha isso, estudava tudo, né? E era complicado, mas, ao mesmo tempo, prazeroso, né? Porque eu sempre digo o seguinte, você, quando gosta de alguma coisa, você faz bem, você consegue. Entendeu? Agora, quando você vai fazer alguma coisa e você não gosta daquilo que está fazendo, é um martírio, né? Aí, por exemplo, é uma coisa interessante, a gente colocar assim, vou fazer aqui um projeto de estudo, né, e vou estudar 4, 5 horas por dia, né? Perfeito, faz parte do aprendizado. Mas você não deve deixar nunca que isso se vire aqui uma bitola, uma coisa obrigatória. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Você não, tem que estudar 5 horas. Você estudou 3 horas, um dia você está meio cansado, mas mas eu tenho que estudar as 5. Aí você fica estudando e olhando para o relógio. Não vai ser produtivo. Você não está aprendendo nada ali. Você só está depois, cumpri a minha carga horária. E daí? O que importa? Cumpriu horas, mas não cumpriu o conteúdo. Exatamente, é o conteúdo, é o aprendizado. Ler não é sinônimo de aprender. Isso. E a gente tem que botar isso na cabeça. Entendeu? Não é sinônimo de aprender. Aí você está ali cumprindo apenas uma coisa como se fosse para bater o ponto depois. Não é isso, o aprendizado é diferente. Você tem que gostar, você tem que se sentir bem. Poxa, você tem que, antes de dormir, ficar pensando naquilo que você estudou. Isso eu faço isso às vezes. Aí estou naquela dúvida, vou lá e olho no livro, aí vou dormir tranquilo. Então é isso, é você gostar do que você está fazendo. Aí você consegue, né, aprender. Então, você passou muito jovem ainda na fase da faculdade. Você era o exemplo dentro da sala de aula. Como foi de ser concursado, tá num curso de direito? Como foi esse negócio dentro da sala de aula? Olha, dentro da sala de aula, é como eu digo para você. Na verdade, até às vezes no início assim, das aulas, os professores ficavam meio assim, porque eu tinha, já falei, né, essa dificuldade de atenção, esse déficit de atenção. E nas primeiras aulas, na faculdade,
os professores assim, perguntavam as coisas, eu ficava meio que perdido, porque eu não prestava atenção ali. Aí eu digo, por que eu faço? Aí eu digo, já sei. Eu vou estudar o assunto que ele vai dar, né? Da próxima aula, para não passar vergonha. E eu comecei a fazer isso. Para não passar vergonha também para eu aprender, né? Aí eu estudava em casa, né? O assunto da próxima aula. Aí quando o professor estava conversando ali, eu já tinha estudado. Ele me perguntava tal. Aí conseguia prestar um pouco de atenção. Porque eu tinha estudado em casa, né? Mas isso era bom porque, na verdade, quando eu comecei a fazer isso, de estudar com antecedência as disciplinas, as matérias, além da questão do aprendizado, eu tinha uma forma até de eu prender mais atenção na sala de aula. Digo, poxa, se eu estudei aquilo ali, eu queria... Entendeu? Foi uma forma assim de eu me ligar, vamos dizer assim, usar uma linguagem jovem, às aulas, para tentar compensar essa dificuldade, esse déficit que eu tinha de atenção. Foi então, sua me ajudou muito. A minha estratégia foi estudar antes, né, do assunto ser dado. Isso me ajudou muito, muito. Até hoje eu sou meio assim, né? Até hoje eu sou meio assim. Falou que trancou, não foi, a faculdade, quando passou no concurso, né? Que foi a Penedo, no caso. Foi. Mas quando retornou, o fato, assim, como é que os colegas reagiam de sala de aula sabendo que você já era concursado? Porque, assim, no direito, geralmente, né? A questão de passar em concurso é algo que se conquista depois de formado. Então, qual era o impacto, assim, dos colegas ao saber que, pô, mesmo já concursado, ele até já está aqui, bem avançado, bem adiantado? Foi gratificante e realmente tinha muitos colegas que chegavam para perguntar como é que era, principalmente aqueles colegas, né, que não era de uma classe social mais econômico-social mais abastada, né? Tinham os ricaços tal, que não estavam muito aí não, mas aquelas pessoas mais humildes, de família mais humilde, que corria atrás mesmo, eles tinham vontade de ter o seu dinheiro também, né? De ter a sua independência financeira. E eles me faziam muitas perguntas. Rapaz, como é que você conseguiu tal? Eu digo, estudando. Porque eu lembro que quando eu fiz o técnico, né? Eu tinha 18 anos, já fazia ia para o segundo ano de Direito já, né? Aqui em Alagoas não tinha tribunal. Nós pertencíamos ao Tribunal do Trabalho, né? Era o Tribunal do Trabalho da 6ª Região, que era de Pernambuco, de Pernambuco. Aí eles fizeram o concurso, e quando eles abriram o concurso, o edital, aí eu pensei, vão ser poucos candidatos, vou me inscrever, né? Mas o quê? Como era ligado a Pernambuco, muitos candidatos de lá disseram o seguinte, não, vou me inscrever aqui não, que vai ser muita gente, vou para Alagoas, que deve ter menos gente. Aí foi aquela coisa, encheu, né? Então foi assim, eu tinha em torno daquela época, hoje não seria muito não, mas 4 mil candidatos por aí, né? Quase 5 mil candidatos. Aí só tinha 3 vagas, né? Aí eu passei em segundo lugar. Eu empatei, na verdade, com a menina, com a Cíntia, lembro o nome dela. Foi o primeiro lugar, foi a mesma pontuação, mas ela ganhou desempate, foi critério de idade, né? Eu não seria humilde, não, desculpa. Primeiro eu falo, segundo no concurso. Não seria humilde, não. Agora, é aquela coisa, não tem segredo. Você falou, quando chegavam para o senhor e perguntavam como foi, você dizia estudar. Então, não há segredo, o negócio é estudar mesmo. Estudar e ter foco, né? Ter foco. E eu falo assim, foco, e parece aquela coisa assim de chavão, mas não é. Não é chavão. Foco é uma coisa assim, impressionante. Quando você faz alguma coisa, estuda sem foco, sabe o que acontece? Você está ali lendo, aí você fica pensando, eita, como é que vai ser o concurso? Eita, como é que vai ser aquela festinha que me chamaram? 1000 coisas que passam da sua cabeça, menos o que você está ali. Aí vai, eita, eu estou estudando. Então, assim, tem que aprender a ter foco. Você tem que dizer, olha, é o seguinte, para eu passar no concurso, eu vou ter que estudar e eu tenho que, esses assuntos saiam da minha cabeça. E você tem que dar cascudo na sua cabeça mesmo, dizer, olha, não, eu tenho que brigar com você mesmo, porque senão, se você não fizer isso, se você não se concentrar, se você não tiver foco, você não vai aprender. Isso aí é uma coisa que eu aprendi apanhando, porque às vezes eu ficava assim, sabe, viajando e tal. Eu estava estudando para o concurso e já estava pensando como seria o meu primeiro salário. Poxa, se eu não passei, como é que eu vou pensar no primeiro salário? Entendeu? Então, assim, cada coisa de sua vez. Então, assim, a gente tem que se policiar muito, muito para ter foco naquilo que a gente faz. Eu falei estudo, mas qualquer coisa na nossa vida, a gente só consegue se tiver foco. É foco, foco, foco.
força de Engraçado vontade. que no início ele falou que filho de professor, né? Então é livre, estudava por livre e espontânea pressão. Uhum. Né? E eu, filho também de professor, que é professor também foi professor da universidade, do SESMAC, né? Qual a outra? Esse tem 3 faculdades, no SESMAC, no IESC, né? E o outro lá é Santa Cecília. E depois eu lembro o nome Cesama, dele. né? No Cesama. Cesama e o IESC, que é da Santa Cecília, né? Mesma coisa. Cesama. Eu lembro que ele Cícero falava algo Torres. interessante, Ensinei 10 anos no a SESMAC, questão né? de se enganar, né? Porque tem gente que tá ali, abre o livro só para falar que tá estudando, como você disse, sem foco, né? Mas tá se auto-enganando, né? Aí muitas vezes eu ficava ali, tempo de escola, com o livro aberto, o pai dizia que estava estudando, meu pai, vem cá. Você pensa que você está enganando quem? Você está se enganando. O maior prejuízo que vai sair no prejuízo vai ser você. O maior O prejudicado. prejudicado vai ser você. E é realmente isso. Quando se coloca foco e passa a ter um direcionamento, realmente as coisas começam a dar certo. E um exemplo, um espelho dentro de casa, né? Que eu tenho a maior admiração. Eu recordo-me dessa entrevista. Ele falou que quando foi pra parte do estágio, que eu acredito que você nem foi pra parte do estágio, o estágio já foi o concurso, né? Ele falou que, quando falou que ia fazer a prova, acho que foi do Ministério Foi, Público, Ministério Público. aí disse que o senhor falou, se você não passar nessa prova, você não passa mais em nenhum. Falou. Aí eu disse, nossa, uma pressãozinha. Uma pressãozinha. Eu aproveito até para pedir desculpas. Né, porque eu peguei Não, mas Forma isso é que pesada, às vezes eu pego um motiva. pouco pesado, mas Isso foi, que é né? que motiva. Mas eu ali disse isso, poder a pressão. Depois eu fiquei pensando, poxa, vai que esse menino não passar, vai ficar traumatizado, aquela coisa, sentimento mais Mas graças eu acredito que foi uma das graças a suas Deus. maiores Foi. motivações. Graças Na verdade, a foi Deus. ali que eu comecei realmente a ter um estudo realmente de foco. Porque ele falou, ó, vem cá, se você não passar, aposenta a caneta, você não passa mais em nada. Eu disse, agora? Eu tava no, quarto período. Aí foi quando realmente imprimi o edital ali e tudo, fui por livro. Aí deu certo. Pegava ali, assim, várias matérias que eu não tinha nem visto na faculdade. Então, realmente, às vezes, a espontânea pressão ajuda, né? E aquela coisa, os nossos pais são os nossos exemplos, né? Então ele já vinha com um exemplo que o pai passou no primeiro concurso aos 16 anos. Imagina a pressão. É É muito bonita a muito história. E uma pergunta, pai, que não quer calar. Assim, quando iniciou com 18 anos e durante todo esse tempo na Justiça Federal, o que é que o senhor, assim, mais enxerga que um advogado deve possuir, assim, como olhando do outro lado? O que é que um advogado deve ali ter para se destacar, para realmente ser bem tratado, ter um bom resultado? Essa pergunta é bastante oportuna, né? É interessante. Olha, o seguinte, o advogado, eu digo isso porque como vocês sabem, acabei de dizer, tenho esse tempo todo de justiça, né? Então, eu trabalhei ali, vendo advogados trabalharem, e a gente tem uma ideia, assim, um conceito, porque a gente vive aquilo, né, da questão do advogado. Então, o primeiro lugar que o advogado deve ter, eu acho, é a questão da postura, né? E quando eu falo postura, eu não estou falando de sentar ereto, não. Eu falo postura no sentido lato, né? No sentido grande da palavra. Você tem que se fazer respeitado, né? O advogado, ele tem que saber que a função do advogado... Tem muitos advogados que parece que não sabem a força que ele tem, né, da sua profissão. O advogado, a advocacia está lá prevista no artigo 133 da Constituição Federal. É indispensável a administração da justiça. E quando a gente fala, o legislador constituinte originário disse que era indispensável, não disse que era importante, não. Porque se for importante, você pode funcionar. É importante, vai funcionar. Não. É da essência, é indispensável. Então, não existe justiça, administração de justiça, sem advogado. Então, o advogado tem que ter esse conhecimento do que ele é, não é? Tem que ter esse conhecimento, né? Os seus atos, né, e manifestações são invioláveis. Está lá no artigo 133, né? Poxa, aí você vai para o Estatuto da OAB, repete no artigo 2º, né, do Estatuto, repete o que está na Constituição, quer dizer, reforçando essa força que tem o advogado, né? E a gente, interessante é dizer, mas não vai dar em nada. Então, como não dá em nada? Se você tiver uma postura, faça, tente ser respeitado. Aí, uma coisa que às vezes eu critico muito é que o advogado, até advogado diz, porque a gente tem uma OAB que não ajuda, tal, que não sei o quê. Mas eu digo, quem é que faz a OAB? São os advogados. Então, cada um que se sinta prejudicado, tal, vai ali, tal, bota a boca no trambolho, chega na OAB, a OAB não se manifestou, então se manifeste.
Se manifeste, porque são os advogados que fazem a OAB. O problema é porque muitos querem vencer no grito e não Não. no conteúdo, não em não, mostrar mas o porquê. aí eu falei assim, a primeira coisa da postura, mas não se essa questão da educação, mas tem a outra questão que é o conhecimento, né? São coisas que estão ali juntas, né? Você não tem uma coisa sem a outra. Você tem que ter uma boa postura, você tem que manter o seu respeito, mas você tem que ter urbanidade, né? Você tem que tratar bem as pessoas, né? Mas você tem que ter conhecimento, né? Não adianta você ser o mais polido, educado, querer o respeito, se você não tem conhecimento, fazendo besteira ali. O advogado vai coçar, o juiz vai coçar a cabeça, meu Deus do céu, esse não sabe de nada, ele passa vergonha. Passa vergonha. E, assim, uma coisa que é bom que se frise, quando se fala, e isso é bom a gente deixar muito claro, o advogado, ele tem prerrogativas, como tem o juiz, como tem o promotor, o advogado tem prerrogativas. E é bom a gente aqui fazer uma diferença entre prerrogativas e privilégios. Né? Privilégio não tem nada a ver com prerrogativa e as pessoas às vezes confundem. O que é privilégio? O privilégio é aquele que um indivíduo consegue por conta de um destaque social, aí ele, por ser famoso, entra num evento ali sem pagar ingresso, coisa parecida. É um privilégio, é uma coisa assim particular que tem nada a ver com legislação. Mas prerrogativa não. Prerrogativa é uma coisa que um poder que o legislador dá a um agente público ou um advogado que não é agente público, mas exerce uma função pública, está lá na OAB. Munus público, né? Função pública com munus público. Aí tem uma questão que a gente deve assim, fazer assim, uma separação. Ele desempenha uma função social e pública e tem um munus público. O munus é de obrigação. Então, o advogado ele tem a obrigação de prestar aquele serviço público. Né? Então, assim, quando se dá prerrogativa ao advogado, não está dando aquela prerrogativa a título de um privilégio, o legislador foi bonzinho para ele. Não, aquilo é uma obrigação daquela prerrogativa de o advogado se manter ali, na exigência dos direitos do seu constituinte, né? Zelando pela sua classe, porque se ele não fizer isso aí, ele está o quê? Está desmerecendo a sua própria classe e está fazendo com que aquele cliente que confiou nele tenha prejuízo. Né? Então, o advogado, nessa questão da prerrogativa, é interessante que se diga isso. O advogado tem a obrigação. Tem a obrigação, não é faculdade, não. É a obrigação de exigir os seus direitos, exigir ser bem tratado. Até porque o legislador disse muito bem que não há hierarquia entre advogado, promotor e juiz. Exatamente. Não tem hierarquia. Exatamente. Entendeu? Então, tem que ter um tratamento urbano entre eles. Isso. Entendeu? Mas não há hierarquia. E o advogado tem que aprender isso para se impor mais e defender os seus direitos e saber que prerrogativa não é privilégio. Mas é como exatamente o senhor falou, você tem que se dar o respeito. Tem muito advogado que vai para a audiência e nem estuda o caso do seu cliente e passa vergonha lá. Eu vejo muito isso. Eu acho uma falta de educação absurda. E uma responsabilidade muito grande, né? Muito. E agora, falando da advocacia, eu já senti como do nosso time, né? Oficialmente ainda não pegou a carteirinha, em breve, né? Em breve. Se aposenta esse ano, qual é a perspectiva? Olha, eu vou requerer a aposentadoria assim que eu completar os meus 60 anos de idade, que coincide, né, com o meu tempo para me aposentar. Na verdade, quando eu entrei no serviço público, era para eu me aposentar com 52 anos. Uhum. Aí teve uma reforma da Previdência e me passou para 57 anos. Aí quando eu estava perto de 57, graças a Deus, agora me aposento. Aí veio o bendito aí, meu presidente anterior. Até para os meus alunos, eu até brinco com eles, eu explico quando estou explicando a diferença entre direito adquirido, expectativa de direito. Eu sempre falo esse exemplo do meu pai, porque meu pai, perto de 52, vai me aposentar e passou para 57. Aí quando foi perto de 57, até que fim, aí passou para 60. Aí agora vamos rezar, orar para que os 60 não mude, né? Para não botar para 65, né? Até eu brinco às vezes que a minha situação se parece daquele do cachorro que colocou a linguiça na frente do cachorro aqui, o bichinho sai correndo. Eu nunca pego a linguiça, né? Eu sou o cachorro atrás da linguiça. Pois vamos agora para um intervalo para falar do assunto OAB.
Voltamos agora para iniciar o bloco da preparação do exame de ordem. Bom, eu mais que ninguém presenciava, né, sua preparação para a OAB, e eu percebia uma particularidade assim em relação à leitura, né? Então, como foi a preparação para a OAB em relação a métodos de estudo, questões, se tinha questões, se era apenas leitura? Como é que se deu essa preparação? Em quanto tempo, na verdade, essa preparação do início ao fim até a aprovação? Antes de responder a pergunta, eu queria fazer o registro aqui, que fico muito feliz, né, de estar aqui participando com vocês desse bate-papo, né, dessa conversa informal, e passar um pouco da nossa experiência para todos aqueles que querem fazer o exame da OAB. Gosto muito disso. Agora, eu duplamente feliz, por quê? Porque, além disso aí, eu tenho outra felicidade de estar aqui com meu filho. Ele que me convidou para estar aqui, né? Então, assim, fico duplamente feliz, muito orgulhoso, né, de ter ele aqui como meu entrevistador, junto com a Carla, né? Ficamos felizes demais de o senhor ter aceitado. Quando ele falou dessa história, no episódio dele, ó, eu começo a gravar porque me dá vontade de chorar. Fico muito feliz. Me emocionei muito porque eu venho de pai ausente, então é muito bonito ver o carinho de pai com filho, ver esse exemplo. Então eu fiquei muito emocionada com isso. E muito obrigada por ter aceitado o convite de estar contando essa história aqui. Agora conta pra gente, senão eu vou acabar chorando, ó, já tá lacrimejando. É um prazer sim, estar aqui. E você está me deixando emocionado também. Agora, o seguinte, em relação à preparação, uma coisa que eu vou frisar aqui, né? Em primeiro lugar, o seguinte: não existe uma fórmula única de preparação. Por quê? Porque depende de pessoa para pessoa, né? Eu tenho uma forma de estudar, você pode ter outra, ele tem outra. O que existe é, assim, lógico, tem assim, alguns aspectos que são necessários. É o que? Estudar. Você estudar o assunto, né? E como você estuda? Assim, você vai manter uma preparação. Você vai ver quais são aquelas disciplinas que você precisa estudar mais, o que cai mais, né? Tem isso também, não tem 70% certo de cair ali. Então, você mete o pau nessa daí. Estudem muito, né? Agora, lógico, tem que ter uma metodologia de estudo, né? E essa metodologia, cada um tem que buscar qual a que melhor se adequa. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade de fazer um curso de videoaula, não consigo. Mas outra pessoa gosta do videoaula, faz aqueles cursinhos e aprende. Eu não, eu prefiro estudar sozinho, né? Né? Agora, o seguinte, independentemente da forma como você estuda, o que eu sugiro é o seguinte: não tentem algumas questões, né? Em primeiro lugar, eu não aconselho a querer estudar muitas disciplinas por dia. Vou estudar aqui um pouquinho de civil, aqui um pouquinho de penal, constitucional. Pode ser que dê certo para alguns, mas eu acho meio complicado. O que é que eu sugiro? Se você vai pegar um dia direito civil, pegue processo civil, 2 disciplinas. Uma também é muito pouco, você se cansa, ficar estudando só uma disciplina. Então, assim, eu acho que o ideal, uma média de duas disciplinas por dia. E sempre disciplinas equivalentes. Se você vai estudar direito civil, estude processo civil. Se você vai estudar penal, direito penal. E assim vai. Aí, tributário, constitucional, administrativo e constitucional sempre, né? Constitucional sempre. Então, assim, tem... aí outra coisa, esse é um ponto, né? Que é muito importante você focar nisso. Não querer pegar disciplina demais, entendeu? Nenhuma só também, porque se torna cansativo. Mas tem outra coisa interessante também, é o seguinte. Tem pessoas que quando candidatos, né, vão se preparar, eles querem aprender tudo de uma vez. Aí começa... vou estudar direito civil, vai estudar tudo direito civil, ou tudo direito penal ou constitucional. Eu não aconselho. A minha sugestão é estudar por etapas. Uhum. Você pegou uma parte ali de processo civil, estude aquela parte ali e tal, repita o estudo, e depois que você fizer aquilo ali, você vai responder questões. Não, aquilo que eu disse, não existe uma fórmula. Pode ser que outras pessoas prefiram fazer diferente. Mas para mim, dá certo. Eu estudo aquelas
aquele ponto ali, e quando eu termino de estudar aquele ponto, eu vou responder questão daquele ponto. E é por isso é muito importante, aí é uma coisa que para mim isso é indispensável, você ter um bom material de estudo. Né? E quando eu falo bom material de estudo, eu estou falando em qualidade. Eu não estou falando em quantidade, não. Você chega assim em casa de alguns examinandos, né, vamos dizer assim, né, concurseiro, ou abelhos, como seja, e tem um bocado de direito do trabalho, um bocado de direito penal, um bocado de livro. E estuda um, estuda outro, não se foca. Então, o que é que eu aconselho? Pegue Bom material. Um material bom, um livro bom, e você pesquisa e encontra. Tem esses livros aí, de completaço, não sei o que e tal, que tem ali toda a disciplina e depois vem as questões dentro daquele assunto. Aí você vai ver que o aprendizado vai ser muito melhor. Sim. Muito melhor. Então, assim, evita isso de querer ter muitos livros. Não, pega um material de estudo bom. Agora, outra coisa que eu acho muito importante é a resolução de questões, né? Você começa a resolver questões pontuais de acordo com o assunto que você está estudando, certo? Outra coisa, não fica naquela pressa, vou terminar isso aqui para passar... Não, tenha calma. Resolva aquelas questões, depois vai olhar quais foram as questões que você errou, certo? E aquelas questões que você errou, você anote ali e não deixe para depois, não. É um trabalho assim contínuo. Pegue ali, você vai ver onde foi que você errou, qual é o certo, e veja as anotações. Em um material bom, um livro bom de estudo, de preparação, diz ali, faz as anotações da resposta correta. Isso aí ajuda muito. Ajuda muito o candidato. Então, assim, é importantíssimo essas questões de um bom livro e você sempre resolvendo questões. Agora, outra coisa, assim, para eu não esquecer essa coisa que eu falei das respostas pontuais, isso aí no início da preparação, até o meio. Do meio para o final, eu já aconselho você fazer diferente. Você vai começar a se preparar para a prova. Você vai começar a resolver as questões gerais. Estudar geral e resolver questões gerais. Passou aquela fase inicial de pontual. Aí você começa a... Geral, quando eu digo em duas disciplinas, mas respondendo as questões ali direto, porque você está se preparando para o tempo de prova. Isso é importante, né? O tempo de prova. O que é muito interessante na história do senhor é que o senhor não se acomodou. Teve o primeiro concurso, depois foi para o segundo, e agora nessa fase de que já está prestes a se aposentar, decidiu fazer o exame de ordem. Como foi essa fase de tipo, não quero ficar em casa, não quero me acomodar, quero agora advogar? Como foi isso? É o seguinte, eu sempre fui uma pessoa assim que eu sempre gostei de desafios, em busca de coisas novas, né? E eu não digo passei, estou passando, né? Assim, muito tempo na Justiça do Trabalho. Desde 18 anos, vou completar 60. Então, quando me aposentar, com o quê? Com 42 anos, né? Mas, assim, é um tempo razoável. Então, eu disse, poxa, eu vou me aposentar, eu quero fazer alguma coisa diferente. Aí eu pensei assim, voltar a ensinar. Eu sou professor também, né? Ensinei Direito do Trabalho, ensinei Processo do Trabalho, fui professor também de Direito Administrativo, tenho uma cadeira de Direito Administrativo no SESMAC, na unidade de Arapiraca, né, onde eu até hoje trabalho, sou diretor de secretaria da primeira vara do trabalho, em Arapiraca. Mas eu digo, poxa, não quero... Direito Constitucional também, ensinei curso de férias, Direito Constitucional, era... pediam para ensinar, eu ensinava, era curioso, eu queria fazer coisas novas. Aí eu fiquei pensando, poxa, vou me aposentar agora, eu já trabalhei esse tempo todo de justiça, já ensinei também, passei uns 12 anos ensinando, eu quero advogar. Botei na cabeça que queria advogar. E só que, na minha cabeça, né, eu achava que eu não ia precisar fazer o exame de ordem. Por quê? Porque quando eu me formei, foi antes da exigência. Aí eu tinha feito o estágio profissional. Aí, como eu fiz o estágio profissional, eu achava que estava tranquilo. Aí, depois eu comecei tal. Aí eu não, pai, você tem que fazer tal. Agora, há pouco tempo. Aí eu digo, tenho que fazer. Aí tem que se preparar. Eu perto de me aposentar. Aí, com 3 meses, eu comecei a me preparar para a OAB, com 3 meses. Agora, você imagine, me formei em 90, né? Esse tempo todo sem estudar, já tem uns 8 anos que eu não vou para a sala de aula. Eu estava totalmente ali ao direito, né? Mas aquilo que eu digo, é força de vontade, foco, você gostar então, do que você está pegou fazendo. a prova agora que já são 20 matérias a primeira, né? Foi. 20 matérias. 42. Disciplinas que eu nunca tinha estudado, né? Caraca! E as que eu tinha estudado, todas modificadas, né? Outras legislações. Na verdade, eu estava ali reiniciando no direito, né?
Agora, lógico que eu tinha uma base, né? Assim, não vou dizer que não, senão eu não conseguiria. Mas mesmo assim era muita coisa nova, né? Se eu não tivesse aquele foco, aquela determinação, o gostar daquilo que eu estava fazendo, eu não conseguiria. Agora a pergunta que não quer calar. A segunda fase foi direito do trabalho? Foi direito do trabalho. Realmente foi direito do trabalho, né? A segunda fase foi direito do trabalho. Eu até brincava falando que ele ia corrigir o examinador na prova, né? Interessante que na primeira avaliação, mas isso que eu vou falar, vocês podem dizer, não, tá falando isso para você mostrar, já sabia que ia passar, não era nada disso. Eu achava que não ia, eu sabia que ia passar, mas não nessa primeira prova, porque eu via muitas pessoas que faziam e muitos não passavam na primeira, pessoas que tinham acabado de sair da faculdade, né? Aí eu digo, poxa, eu tenho um tempão, eu tenho com 30 anos, que foi em 90 que eu me formei. Como é que eu vou passar agora? Eu queria assim, eu quero acertar umas 30, 33 e tal, pra no segundo eu passo, né? Como foi conciliar os estudos, filho, esposa, e trabalho? Né? Olha, é o seguinte, a questão do trabalho, o fato de existir o processo eletrônico facilitou muito para mim, porque eu só trabalho em Arapiraca 2 dias fisicamente, né? Os outros dias eu trabalho em casa, então eu organizo meu tempo. Então eu fazia mais ou menos assim, eu começava de 8 horas a trabalhar até 3, 4 horas e estudava de 5 às 9h30, 10 horas, aí desses 5 a 10, tempozinho de descanso para janta, um banho, uma coisa, né? Voltava. Eu dava uma média líquida de 4 horas por dia. E deu. Aí, tanto é que eu queria os 33, 34, acertei 57. Olha! Depois que eu vi a pontuação do Tiaguinho, né? Eu que corrigi a prova, né? Eu corrigi. Responsabilidade. E na segunda eu tirei 9. Né? Oh. Então, assim, achei uma nota boa para quem estava, né? Totalmente. Quem estava com a chuteira, né, pendurada em relação a estudo. Eu sou suspeito para falar, obviamente, né, que sou filho, mas é um exemplo em relação aos aspectos principais que hoje envolve a discussão de aprovação. Primeira questão de idade, né? Que tem gente que tem 40 anos e acha que está muito velho para poder estudar, né? Quase 60 e já com essa vontade de uma nova fase. Segundo ponto, muitas pessoas falam, não dá para estudar porque eu trabalho. E eu acompanhava isso de perto, né? Às vezes até você falou 8, mas ele levantava 6h30, você já estava sentado ali, trabalhando já para adiantar, para depois estudar, né? E o terceiro ponto também, e talvez o mais importante, é essa vontade de buscar aquilo que quer, né? E nunca se acomodar, e nunca estar ali parado. Então, assim, eu até agradeço a Carla, o Ângelo, a todos da Wabeiros Cast, porque realmente é uma satisfação, um orgulho muito grande. Para mim, um momento especial como esse está na condição de entrevistador do meu pai, que é o meu maior exemplo, né? Obrigado. Eu acompanhei de perto. Deixa eu contar aqui uma singularidade, eu acho que só um doido como eu faz isso, mas eu acho que qualquer um pode fazer. Por exemplo, a gente pensa que a gente só pode estudar na hora que a gente estiver sentado ali. É uma coisa que o ser humano aprendeu, né? Não, tem que estar com os livros ali, eu vendo ali, né, vídeo ali, a aula vídeo e tal, né? Tem que ter um local específico. Não, gente, não. Você pode estudar em qualquer lugar. E eu digo por quê? Quando você senta ali para escrever, você está o quê? Usando o quê? A mente, você está pensando. Então, tinha muitas vezes que eu estava na rede, sem nada ali, e eu estava fazando peça. Eu fazia peça, né? Ali, porque quando você para redigir uma peça, você é excelentíssimo, senhor, tal. Aí quando eu estava em alguma dúvida é o seguinte, porque cada peça tem, né, os seus termos específicos do dispositivo e tal. Aí eu ia para o livro, agora já sei. Aí voltava para a rede, na rede, legado. E eu ficava, que folga é essa? Não disse que ia estudar, não, eu estou estudando, estou fazendo minhas peças aqui. Eu fazia 2, 3 peças ali, né? Agora eu faço peça tal. Fazia, tinha alguma dúvida, ia lá. Qual o problema, né? A gente trabalha com a mente ali. Isso aqui, a mão, nossa, não vou bater não, você vai pedir para não bater aqui, mas na verdade, o que a gente escreve sai daqui. E para a gente pensar, para a gente estudar, basta a gente repousar, ficar pensando no assunto, e você estuda, você faz peça, você resolve questão, você faz tudo com a mente. E a tecnologia hoje ajuda bastante. Com certeza, né? Com certeza. Tem gente que passa 6 horas rolando a tela para cima no Instagram, né? No Instagram. Aí não poderia estar ali colocando um programa de questões para estar resolvendo questões, estar fazendo uma leitura, né? Você tocou num assunto assim, você pode com o celular, você está com o livro ali na mão. Né? Se você quiser, você estuda. Agora, gente, olha, é sério. Eu falei para quem vai fazer concurso, exame da UAB, eu digo e repito sempre, bato na tecla, respondam questões, resolvam questão, entendeu?
porque tá ali o filé mignon. Responda mesmo. Outra coisa, se você já pegou muitos ali do exame da ordem, pega da FGV e de outros concursos, né? Porque vai chegar um ponto que você vai esgotar ali, não tem coisa mais nova não, você repete, eles vão modificar de João para Carlos, para Antônio, entendeu? Mas o assunto vai ser o mesmo ali, Exato. entendeu? Outra coisa assim, que eu antes de você só me adiantar aqui, é o seguinte, alguns falavam para mim, estude só aquelas disciplinas que... Mas não adianta aquelas outras que só cai 2, 3 questões, eu não consigo. Confesso que eu não consigo, eu estudei todas, né? Lógico, mas de maior ênfase, aquelas que caem mais, evidentemente. Mas aquelas que caem pouco, eu estudei também. Eu estudei, pelo menos, pegava ali a lei seca, né? E estudava, né? Porque, olha só, você imagina, muitas pessoas às vezes não passam no exame da ordem porque fez 39 pontos. Uma pode vir daquela que você deu, eu vou dar uma estudadazinha, entendeu? Então, assim, pode fazer falta. Então, eu aconselho, se tiver tempo, mesmo que seja menos do que aquela que você se dedica mais, mas estude tudo. É sobre força de vontade mesmo, como o senhor falou, como o Tiago está falando aqui, porque eu costumo falar, e eu sou muito criticada até nessa minha fala, que eu digo que todo mundo tem as mesmas oportunidades, vamos dizer assim, de acordo com a sua realidade. Eu venho de uma realidade que tínhamos 2 salários, era o meu e da minha mãe, e um salário era voltado a pagar a faculdade, porque eu queria me formar. Então, eu tive o apoio da minha mãe, o senhor teve o apoio da sua esposa, naquela fase de concurso e tudo. Eu tive o apoio da minha mãe para concluir meus estudos. E na época o salário mínimo era R$800, eu acho. E uma amiga que pagou a minha prova. Para beber água na prova, eu bebi água da torneira, da pia, do banheiro do Sesmac. Então, assim, eu poderia ter desistido naquele momento e não ter feito, porque a minha realidade não cabia eu passar naquela prova naquele momento. Como você veio da realidade da sua esposa lhe ajudar, você tá ali fazendo seu concurso, você poderia não fazer a OAB agora, poderia se aposentar e tipo, agora eu vou aproveitar minha aposentadoria. 2 filhos formados, parabéns, que são 2 filhos formados, advogados, muito muito e uma educação absurda, eu conheço os 2, então meus parabéns. Então, assim, o senhor poderia só aproveitar agora a sua aposentadoria e disse, não, eu tenho força de vontade, eu quero fazer alguma coisa após a aposentadoria e eu vou advogar. E isso é um orgulho mesmo, Tiago, que é exemplo dentro de casa. Não tinha como deixar de ser, até porque, olha só que profissão bonita, né? A advocacia, né? Então, se olhar direitinho, o advogado ele é um instrumento da pacificação social, do Estado Democrático de Direito. Eu costumo, às vezes, pensar o seguinte, você imagine um ônibus ali, né? E com toda a instrumentação, e esse ônibus, com esses instrumentos, eles estão em busca de um tesouro. Aí você começar... eu digo isso só para fazer assim, uma imagem, né? Aí, na verdade, esse ônibus é o processo. Esses instrumentos que eu falo são os procedimentos. O advogado é o condutor. Se não fosse o advogado, ele não mexeria naqueles instrumentos, né, para chegar ao bem da vida, que é esse tesouro, aquilo que você busca em justiça. Então, é uma profissão muito bonita. A advocacia é uma profissão muito bonita. E, acima de tudo, uma coisa que sempre me chamou a atenção é a humildade, né? Porque ocupou os maiores cargos do TRT, os mais altos cargos, digamos assim, né? Desde há muito tempo. Acho que diretor há mais de 20 anos, acredito, né? E a gente, no dia a dia da advocacia, né, Carla? A gente tem aquelas dores de cabeça de servidor que já atende com a cara desse tamanho, que você acha que tem um Deus na barriga, né? E, assim, uma pessoa que todo saber jurídico, né, já na Justiça Federal, ocupando cargos altos ali, e tem esse reconhecimento da advocacia, né, essa humildade para com os advogados, é uma coisa realmente... E agora fazendo parte, e ele ali falando, já vejo a camisa do time dos advogados. Né? Quero muito pegar um processo que o senhor esteja do outro lado. Eu não queria muito. É porque pai e filho mas eu queria. Eu sempre admirei muito, né? E eu fico muito assim gratificado quando eu chego lá, estou no trabalho, chega os meus ex-alunos, hoje advogados, né? E muitos deles, às vezes, no início, me chamam de professor, digo, para que é diferente. Sou diretor, lembrando da faculdade, você é advogado agora, você chamar de professor, passou esse tempo, né? Mas acho bonito isso, eu fico gratificado. Hoje, se você pudesse dar um conselho para as pessoas que estão se preparando para a OAB, qual conselho o senhor daria? Rui Barbosa, ele,
grande mestre, né? Baiano, né? Um sábio, jurista, político, escritor. Ele dizia: maior do que a tristeza de não ter vencido é a vergonha de não ter lutado. Então, eu digo o seguinte para vocês, para todos, né, principalmente aqueles que vão fazer exame da ordem, eu digo o seguinte: não desistam nunca dos seus sonhos. O desânimo é o pior dos seus inimigos. Lute sempre. Isso é importante, né? Porque tem muitas pessoas que não sabem lidar com a reprovação em si, né? E reprovação não é demérito algum. Na verdade, acho que só o fato da pessoa estar buscando já é o mérito, né? Independentemente da aprovação. E meu pai sempre, lá em casa, sempre foi muito nessa tecla. Eu fiz concurso para magistratura, para juiz em Goiás. E eu passei por 4 décimos, aí fiquei super mal. Meu pai me chamou e falou: cara, se você não souber lidar com frustração da reprovação, então não vá fazer concurso algum. E sempre falou: não é demérito, se você realmente quer, busque, vá atrás. E eu tava até um tempo, vou ficar na advocacia. E aí, meu pai, eu vendo ele preparar para a OAB e trabalhando, me deu aquele ânimo de voltar a estudar para a magistratura, né? Então, realmente é um exemplo, não só dentro de casa, principalmente, sou suspeito para falar, né? Mas para todos que estão nessa corrida preparando para a OAB. E vai ser uma honra encontrá-lo nos corredores dos fóruns, advogando. Eu que vou me sentir assim honrado, e vai ser uma coisa nova para mim, né? Porque eu passei 42 anos no outro lado do balcão, né? Lado de dentro do balcão. Exato. Meu amigo Flávio, quantos minutos? 21. Então, já que o outro, né? Vamos encerrar hoje o episódio de hoje, que passou muito rápido. Já no instante. Já temos o quê? 50 minutos de gravação? 50 minutos de gravação. Muito rápido. E queria muito agradecer ao senhor. A sua história com certeza vai motivar muitos que estão nessa luta, muitos que desistiram, muitos que se acham velhos para tentar. E o senhor está aqui mostrando que não existe idade, que não existe outro cargo. Quando você quer, você vai e você faz. Porque você poderia hoje só dizer: agora eu vou me aposentar, vou pegar minha esposa, vou viajar, meus filhos estão criados, são advogados também. E o senhor disse: não, eu quero algo novo, eu quero buscar, eu quero ver coisas novas. E isso é um exemplo. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Doutor Tiago, muito obrigada por ter aceitado também. Eu que agradeço. A história de vocês dois motiva muito. Né? Então, assim, foi uma satisfação muito grande e vai ficar para sempre na memória esse momento. Então, agradeço o convite também como entrevistador e, principalmente, agradeço ao meu pai por ter aceitado e nos brindado com essa honra, né, de tê-lo aqui conosco. Eu que agradeço, né, o convite de estar aqui. Fiquei muito feliz, né, em participar aqui com vocês desse papo agradável, né? E desejar boa sorte, né, a vocês que vão fazer o exame da ordem. E como eu falei, né, não desistam nunca, né? Não desistam dos seus sonhos. Corram atrás, com garra, com força, com fé e acreditem mais em vocês. É isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Próximo episódio é com o Dr. Tiago Sampaio. E teremos uma surpresa também, porque teremos uma nova entrevistadora. Então, seremos 4 entrevistadores. Até mais! Até mais, pessoal.